Pronto, vamos aqui mais uma aula sobre o eletromagnetismo. A última aula nós vimos referente ao campo magnético. Essa parte do eletromagnetismo vai ficar dividida em três partes, né? Esse estudo do eletromagnetismo. Campo magnético, já vimos. Agora, força magnética e vamos encerrar na próxima aula com a indução eletromagnética e lei de Faraday, né? Então, vamos a essa força magnética. Só para dar uma lembrada, o que vimos anteriormente, né, do campo magnético gerado por um ímã, o campo magnético gerado por um condutor, que era percorrido por uma corrente elétrica, né, e o campo magnético no interior de um espira, no interior de um solenoide, né, no centro de um espira, no interior do solenoide, e o campo magnético terrestre. O campo que nós vamos usar aqui, na maioria das vezes, é um campo magnético uniforme. Agora nós vamos ver o efeito desse campo sobre um condutor que é percorrido por uma corrente elétrica, que ele vai induzir um campo magnético à sua volta, como vimos lá na experiência de Oersted. Vamos ver o movimento de uma carga elétrica numa região de campo magnético uniforme também, já que uma carga em movimento, ela induz um campo magnético em sua volta, e aí vamos ter a interação do campo induzido pela carga com o campo da região onde ela se encontra. Tá? Então, vamos dar uma lembrada aí nessa parte do estudo do campo magnético que vai ser utilizado aqui. Vamos lá. Começando aqui com a definição dessa força magnética, não é? Ou também chamada de força de Lorentz. É resultado da interação entre dois corpos dotados de propriedades magnéticas, como ímãs ou cargas elétricas em movimento. Essa última parte aqui, as cargas elétricas em movimento, nós vimos aí justamente com a experiência de Oersted, que unificou no estudo da eletricidade com o do magnetismo. No caso das cargas elétricas, a força magnética passa a existir quando uma partícula eletricamente carregada movimenta-se em uma região onde atua um campo magnético. Então, como eu tinha falado antes, devido ao movimento, né, dessas cargas, então vai ser induzido um campo magnético à sua volta, que vai interagir com o campo magnético na região onde ela se encontra. Vamos observar como é que isso vai funcionar. Opa, deixa eu tirar a janelinha para não atrapalhar aqui. Ó, ficar aqui embaixo. Então, vamos começar aqui em etapas. Começando com a carga elétrica em movimento. Então, vamos observar a força sobre uma carga móvel em um campo magnético uniforme. Certo? Nós vamos ter que fazer algumas considerações. A primeira, né, considerar uma carga Q positiva, se movendo com a velocidade v em uma região de campo magnético uniforme, que pode ser criada aí por eletroímãs. Né? Essa região vai ser construída, né, para que a gente possa entender o que vai acontecer com esse movimento e de que forma vai existir essa força atuando sobre essa carga, tá bom? No caso aqui, vamos dividir em algumas situações. A primeira situação aqui, ó, certo? Se a carga se desloca na direção paralela ao campo magnético B, ela não ficará sujeita à ação da força magnética. Então, toda vez que a velocidade, observa lá, ó, né, que a velocidade da carga tem a mesma direção, né, que o campo magnético, você não vai ter uma interação, uma força atuando sobre essa carga, alterando assim a sua trajetória. Por quê? O campo magnético que é criado por essa carga é em volta dela, não é isso? E pode observar que a orientação do campo magnético que ela vai induzir vai estar aí na orientação do campo magnético, então você vai anular, não vai ter uma força magnética atuando sobre ela, certo? Então, primeira situação, quando a velocidade é paralela ao vetor campo magnético, nenhuma força age sobre a carga, nenhuma força magnética, né? Porque se a carga tem massa,
dependendo do que você está lançando ali, você tem que levar em consideração a força gravitacional. Mas na maioria das situações aqui, nós vamos desprezar essa força gravitacional porque a massa dessas cargas elas é muito pequena. Por exemplo, se isso for um próton, a massa é infinitamente pequena, então a força-peso é até desprezível. Nessa nossa situação de estudo, já que estamos pegando de forma mais simples. Vamos para a segunda situação. Opa, aqui eu tenho força. Olha só. Segunda situação. Né? Se a carga se desloca em direção perpendicular ao vetor B, ao vetor campo magnético. Ela vai ficar sujeita à ação de uma força magnética ali, ó, Fm, e a direção dessa força é perpendicular ao plano formado pelos vetores B, campo magnético, e V, que é a velocidade. Então, está aqui a carga. Ela se desloca nessa orientação aqui, ó. Ela está perpendicular, né, ao campo magnético. Então, você vai ter aqui uma força magnética, né, que ela vai ter aí uma direção perpendicular ao plano formado pelos vetores B e V. Tá vendo? Para determinar o módulo dessa força magnética, está aqui a expressão. Força magnética igual a B, intensidade do campo magnético, que multiplica o módulo de Q, que multiplica a velocidade com que essa carga se desloca nessa região. Ah, professor, e para determinar a direção e o sentido desse vetor força magnética? Está aqui, ó, perpendicular ao plano formado. Ah, e se a carga ela não for positiva, for negativa, não se preocupa. Daqui a pouco eu vou apresentar uma regra da mão direita que vai determinar essa orientação da força magnética, certo? Também tem uma que é chamada regra da mão esquerda, também pode ser utilizada para determinar. Tá certo? A gente vai ver aí uma regrazinha dessas, semelhante ao que estudamos lá no campo, né? Que tinha aquela regra que determinava a orientação do campo magnético em volta do condutor, que era percorrido por uma corrente elétrica. Então, vamos uma coisa de cada vez. Aqui, intensidade da força magnética que atua sobre essa carga. Tá bom? Sua orientação perpendicular ao plano formado entre o campo e a velocidade. Seguindo, terceira situação ali, ó, né? Você pode observar ali nessa terceira figura, quando a velocidade ela forma um ângulo θ com o campo magnético. Se ela forma um ângulo θ aqui, ó, com esse campo magnético, então você vai ter um vetor aqui que é a projeção, ó, desse vetor velocidade. Então, a força magnética continua perpendicular ao plano formado entre a velocidade e o campo, só que o módulo dessa força magnética depende agora desse ângulo. Tá vendo aqui, ó? Então, a força magnética vai ser quem? Campo magnético, que multiplica a carga que se move, a quantidade de carga, que multiplica a velocidade dessa carga, que multiplica o seno desse ângulo θ. Tá vendo? Por quê? Porque aqui eu tenho a projeção desse vetor velocidade. Você pega o seno desse ângulo, ó, cateto oposto, né, sobre a hipotenusa, então esse vetor V aqui, né, que vai ser a projeção do vetor velocidade, vai ser igual a V seno de θ. Por isso que a fórmula foi modificada, tá bom? Então a carga se desloca formando esse ângulo θ, né, com a direção do vetor campo magnético B. Como vocês podem ver, é bem simples, é a aplicação direta. O importante é entender qual a orientação aqui do campo, da velocidade, da força magnética que atua sobre essa carga. Pronto. No caso agora, como vamos determinar o sentido da força magnética? Tivemos aí esses três casos, como eu mostrei para vocês, e agora eu vou vir aí com essa regra da mão direita número 2, para determinar a orientação dessa força magnética. Como vocês podem observar ali, né, na ilustração, com a mão direita aqui, ó, tá aí a mão direita, né, você vai ter aqui, ó, ponta dos dedos.
determina a orientação do campo magnético. Dedão aqui, ó, indica a orientação da velocidade magnética, a velocidade da carga elétrica, não é isso? E a palma da mão, ela vai indicar a orientação da força que atua sobre essa carga. É como se você estivesse dando um tapa aqui, ó, certo? Ou um empurrão nessa carga elétrica, tá bom? Então, como diz aqui, ó, com a mão direita aponta o polegar na direção e sentido que a carga está se movendo, velocidade, e os dedos na direção, no caso aqui os outros dedos, ó, na direção e sentido do vetor campo magnético, e a força magnética está aqui, ó, vai estar sendo representado pela tapa que você vai dar aí, a tapa, o empurrão, vai determinar a orientação dessa força magnética. Ah, professor, isso mais para uma carga positiva, não é isso? E se a carga for negativa? Não tem problema. O sentido da força é o contrário. Carga positiva, ó, a orientação da força é essa. Se a carga for negativa, a orientação da força é essa. Sentido oposto. Acabou. Facinho, facinho aí a regra da mão direita para determinar a orientação dessa força magnética. Vamos seguindo adiante. Agora aqui, ó, se essa força magnética atua sobre essa carga, então tem força, tem aceleração, vai ter uma alteração aí na orientação do movimento dessa carga. É o que nós vamos observar agora com alguns casos, certo? O movimento de uma carga em um campo magnético uniforme. Então vamos fazer a seguinte consideração. Temos uma carga Q, que é lançada em um campo magnético uniforme B, ó. As mesmas condições que tínhamos antes. Só que agora nós vamos analisar o movimento de acordo com a força que atua ou não nessa carga, tá bom? No caso aí, a primeira situação, o primeiro caso, quando a velocidade é paralela ao campo magnético, ó. Tenho aqui a carga, campo magnético, a velocidade é paralela ao campo. Vimos antes que a força magnética não atua sobre essa carga. Se não tem força atuando sobre essa carga, então o movimento que ela vai apresentar é o quê? Um movimento retilíneo uniforme. Tanto aqui na orientação, ó, da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda, em sentido oposto ao campo magnético. Não tem nenhuma força atuando sobre essa carga. Então a tendência é o quê? Que ela saia por inércia, seguindo um movimento retilíneo e uniforme. Tá bom? Velocidade paralela ao campo, não tem força magnética atuando e essa carga segue em trajetória retilínea, seguindo aí um movimento retilíneo e uniforme. Lembrando das características desse movimento, velocidade constante e aceleração nula. Vamos para outra situação. Segundo caso, deixa eu ver onde eu vou botar agora a minha janela aqui. Pronto, aqui eu não vou atrapalhar. Segundo caso, quando o vetor velocidade é perpendicular ao campo magnético. Olha, muita atenção aqui. Se o vetor velocidade, né, é perpendicular ao campo, então vamos ter uma força magnética atuando. E vimos o quê? Que a força magnética ela é perpendicular ao plano formado entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Veja nessa ilustração A. Eu tenho aqui, ó, velocidade para a esquerda, nesse ponto. O campo magnético está entrando aqui no plano. No caso, por isso que na figura B está representado pelo X. Ele entra no plano. Então, eu vou ter o quê? Que a força que atua sobre essa carga é uma força magnética, orientada para o centro de uma trajetória circular, pessoal. Então, olha lá. Se a velocidade é perpendicular ao campo magnético, temos uma força atuando que vai ser uma força centrípeta. Lembra lá do movimento circular que estudamos no primeiro ano médio. Pode voltar e rever a aula lá de movimento circular uniforme e também, de quebra, pode ir lá ver a aula sobre força centrípeta.
que é essa força que vai estar atuando aqui. Então, a força magnética que atua sobre essa carga vai ficar voltada aqui para o centro de uma trajetória circular. A carga, ela tem aqui um vetor velocidade constante, não é isso? Mas aí ela realiza esse movimento circular, então tem variação na direção e no sentido da força, o que caracteriza um movimento circular uniforme. Tá vendo? Então a força magnética aqui ela vai ser igual à força centrípeta. Para determinar a intensidade dessa força magnética já vimos, QVB, né? Carga que multiplica campo que multiplica a velocidade, ou campo magnético que multiplica a carga que multiplica a velocidade, orientada aí para o centro dessa trajetória. Podemos então fazer uma analogia entre força magnética, movimento de uma carga em uma região de campo magnético uniforme e o movimento circular? É claro que sim. É isso que você vai observar aqui. Não fiz as demonstrações para não estar tumultuando aqui o nosso slide. Fui direto ao ponto, que vai ser interessante para a gente. O raio da trajetória que essa carga vai realizar está aqui, ó. E o período, que é o tempo que ela realiza essa trajetória, né? Trata-se de um movimento periódico. Olha, quem estudou lá no primeiro ano e achava que não ia precisar mais usar o movimento circular, nem a força centrípeta, se enganou e foi avisado antecipadamente por mim. Tem sim aqui um movimento circular. O raio da trajetória, direitinho aqui, ó, mv sobre bq. Massa da carga, velocidade da carga, campo magnético e a carga elétrica. Ah, professor, mas para que é que vai servir isso? Os físicos teóricos utilizam isso aqui para determinar a relação carga-massa de uma partícula em um acelerador de partículas, pessoal. Essas cargas elétricas, né, elas são detectadas em campos magnéticos controlados. Quando você observa lá, eita, olha, foi descoberta uma nova partícula. Eles realizam esse experimento de forma controlada em um acelerador de partículas, onde você tem imensos eletroímãs. Aí você controla a intensidade do campo, você tem o raio da trajetória, porque essa carga ela vai deixar rastros nessa região de campo magnético. Você controla a velocidade dessa carga, então você vai ter a relação carga-massa. E aí pode fazer a comparação com algumas partículas já conhecidas, como prótons, elétrons, certo? E o tempo do movimento dessa carga está aqui, ó, que é o período, o tempo para que ela realize uma trajetória, uma volta aqui, né, nessa trajetória circular, obtido pela seguinte equação: 2π, que multiplica m, massa da carga, dividido pela intensidade do campo, que multiplica o valor da carga de prova. Tá aí a equação do período. Vamos na sequência. Viu que a situação agora, né, ficou fantástico. Lembramos lá do primeiro ano médio, para entender qual a força que atua aqui, qual o tipo de movimento que essa carga realiza. Terceiro caso, para o movimento dessa carga. Se a velocidade, ó, ela forma um ângulo formado aqui, ó, olha, um ângulozinho com o campo magnético B. Então, qual vai ser o movimento que ela vai realizar? Aqui, ó, de novo lá no primeiro ano, temos um movimento aqui composto. Então, temos que observar o princípio da simultaneidade dos movimentos, o princípio da independência dos movimentos de Galileu, né? Esse movimento vai apresentar aqui uma velocidade na diagonal, tá vendo aqui, ó, formando um ângulo com esse campo magnético B. Então, eu tenho uma projeção na horizontal, V1, e uma projeção na vertical, V2. Essa projeção na horizontal, V1, vai apresentar o quê? Um movimento retilíneo e uniforme. Ele lembrou lá de lançamentos, né? Olha, e essa velocidade vertical vai apresentar aqui um movimento circular. Ó, temos aí dois movimentos. Então, a trajetória que essa carga vai apresentar, ela é em forma de uma hélice cilíndrica. Parece aqui uma molazinha lá de caderno, não, uma espiral.
esse é o movimento que ela vai apresentar, caso essa velocidade forme um ângulo com o vetor campo magnético, tá bom? Vamos ver isso aqui, ó. Olha o que eu peguei aqui, uma animação dessas cargas em movimento. Pode ver aí para essa última situação, ó. Olha, que ela sai fazendo ali, ó, esses movimentos aí. Isso são os rastros. Pode observar aqui os rastros que essas partículas vão deixar, né? Lá no acelerador de partículas, eles têm sensores para capturar justamente o rastro que essas partículas deixam. Então, eles vão conhecer o período, vão conhecer o raio descrito por essas partículas e comparar com outras partículas já conhecidas, tá bom? Então, assim que nós vamos observar agora de forma bem diferente uma carga em movimento na região do campo magnético uniforme, tá bom? Vamos seguir a vida aqui, já está acabando. Se atua uma força magnética sobre uma carga que se move, então um fio também vai ficar aí sob efeito desse movimento, não é isso? E essa força que atua sobre um condutor, também vamos observar aqui. Né? Temos o que? Um condutor, aqui um fio metálico, sendo percorrido por uma corrente elétrica. A corrente elétrica nós sabemos que é formada pelo movimento de portadores de carga. Então, está aqui a orientação dessa corrente elétrica. Né? No caso, ela forma aqui um ângulo θ com o campo magnético dessa região e uma força magnética vai atuar sobre esse condutor. Tá bom? Devido ao que? O movimento das cargas vai induzir um campo magnético em volta do fio, então esse campo magnético vai interagir com o campo magnético em volta, numa região onde ele se encontra. Assim vai atuar essa força magnética F. Vamos dar sequência. Olha só o que vai acontecer aqui. Deixa eu afastar um pouquinho, para não atrapalhar. Quando temos um condutor retilíneo, ó, percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I, né, cada carga de velocidade V, ela vai induzir esse campo magnético. Então, ela vai sofrer também a ação dessa força magnética. Para determinar a intensidade da força magnética que atua sobre esse condutor, nós vamos ter aqui, ó, força magnética sobre o condutor é igual a B, intensidade do campo magnético, né, que está lá atuando na região, e a corrente elétrica que atravessa esse condutor, intensidade da corrente I, medida em ampere. L é o comprimento do condutor que multiplica o seno do ângulo θ, que é o ângulo formado entre a corrente e o campo magnético. Opa, então se eu tiver aqui, ó, o ângulo formado entre a corrente, você pode observar ali, temos mais uma regra da mão direita. Já foi usada antes. Só que agora, ó, corrente elétrica, ponta dos dedos, campo magnético. Se ele for de 90 graus, ó, sendo de 90 é 1. Então, essa força magnética é máxima. Aí você vai ter só bio, campo, corrente, comprimento do condutor. Tá vendo? Então, pela regra da mão direita, você vai ter aí o empurrão. A palma da mão determina a orientação da força magnética que atua sobre esse condutor. Vamos seguir adiante. Ah, professor, então se ele não tiver numa região de campo magnético, mas estiver numa região aí onde tenha outro condutor, fácil de observar isso. Você desencapa um fio aí, você vai ver um monte de fiozinho fino. Vai atuar ali uma força entre um e outro? Vai sim, uma força magnética, quando eles estiverem sendo percorridos por uma corrente elétrica. Para determinar a intensidade dessa força magnética, simples. Está aqui, ó. Força magnética igual a μ0, que é a permeabilidade magnética do vácuo, dividido por 2π, que multiplica a corrente que atravessa o fio 1, que multiplica a corrente que atravessa o fio 2, dividido pelo R aqui, que é a distância entre esses dois condutores, que multiplica L, que é o comprimento do fio. Tá vendo? Aí, qual vai ser a orientação dessa força? É simples. Se a corrente elétrica nos condutores eles tiverem aqui, né? Deixa eu vir aqui para aqui.
se eles tiverem mesma orientação, então essa força magnética é de atração. Se a orientação da corrente elétrica tiver sentido oposto, essa força é de repulsão. Acabou. Olha aqui, ó. Entre dois condutores retos e extensos, paralelos e percorridos por correntes, a força magnética será de atração se as correntes tiverem o mesmo sentido e será de repulsão se tiverem sentidos opostos. Acabou. Simples assim, professor. Simples. Certo? Então, essa força magnética que está atuando sobre esses condutores. Vamos observar um efeito causado por essa força magnética, né? Que é justamente aí nos motores elétricos. Olha só aqui. Nessa primeira animação, eu tenho aqui o campo magnético criado nessa região. As linhas de campo magnético saem do norte e vêm para o sul. Só que esse condutor está sendo percorrido por uma corrente elétrica, ó, nessa orientação. Então, ele induz um campo magnético à sua volta. Esse campo magnético em volta do condutor vai interagir com o campo magnético que está aqui, né? Nessa região. Então, eu vou ter aqui, ó, a orientação da corrente elétrica e do campo magnético, que vai estar ali naquela orientação. Então, eu vou ter uma força atuando sobre esse condutor. Olha só o que acontece aqui na segunda animação. Ó. Eu tenho aqui a corrente, então vai ter uma força atuando sobre esse fio. Fazendo o quê? Com que ele se mova, pessoal. No que esse fio se move, né, você vai ter aqui um torque causado nesse motor. Tá vendo? Ele volta à sua condição inicial, mas aí você pode utilizar aqui um alternador de corrente e aí você vai ter o efeito motor. Essa orientação aqui vai adquirir esse movimento circular. Quem apresentou isso para a gente? O Michael Faraday. Tá? Ele quem deu uma grande contribuição para o estudo do eletromagnetismo. Depois é interessante ver um vídeo aí da série Cosmos, que fala sobre ele, né, o gênio da eletricidade, que mostra a vida do Michael Faraday e toda a sua dedicação para que tivéssemos o entendimento desses fenômenos eletromagnéticos. Fantástico, vale muito a pena ver. A dica aí, ó, para vocês assistirem. Tá? Série Cosmos, episódio 10, né, o gênio da eletricidade. Tá bom, pessoal? Um abraço. Acabou a aula agora de força magnética. A próxima, indução eletromagnética, aí eu vou falar mais do Michael Faraday. Certo? Vamos aqui encerrar a